Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala Feijão, fala galera. Caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. Bora! Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, um craque das quadras, um cara que tinha uma mão daquelas que deixava todos os atacantes naquela situação especial. Então, seja muito bem-vindo, Marlon Yared. Marlon, muito obrigado pela honra de estar aqui com a gente, cara. Olha, que honra estar com vocês, Peter, Feijão, né? Hoje vocês são meus guias nesse novo universo de ensinar voleibol, de interpretar a linguagem de uma maneira muito especial. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E que honra a gente ouvir isso, cara. Que responsa, hein, Peter? Ô, louco. Dá até um arrepio na espinha. Isso aí, show de bola. Mas, ó, antes da gente começar o nosso episódio, Marlon, você sabe que a gente tá chique aqui, né, cara? A gente tem um grande parceiro aqui nesse nosso projeto, que é a Nexus Next, que é uma empresa que cuida de consultoria e assessoria em processos migratórios aqui para os Estados Unidos. E a gente tem um recado especial do nosso grande amigo Lucas Negrin, lá da Nexus Next. Se liga aí. Olá, pessoal do Set Point Podcast, Lucas Negrinho aqui mais uma vez falando da Nexus Next. Peter Feijão, um forte abraço e que programa especial hoje com o Marlon. Marlon, um forte abraço para ti também, prazer falar contigo mais uma vez. E os Estados Unidos realmente está de portas abertas para você, profissional qualificado. Você que é da área do esporte, você que é da área da engenharia, você que é da área odontológica, da área médica, da área nutricional, você sim é muito bem-vindo aos Estados Unidos. Então, se você ainda não fez a sua aplicação para poder ver se você realmente é elegível a um visto imigratório, por favor, o QR Code está na tela durante o programa todo e certamente você vai ter um retorno meu através do nosso time de advogados que vai analisar o seu currículo com toda a atenção e eu vou te devolver isso falando da proposta, falando dos investimentos, contando um pouco da minha vida aqui nos Estados Unidos para que você se encoraje, para que você se inspire e que você possa também trazer a sua família para cá. Como eu sempre digo também, são mais de 10 milhões de vagas em aberto, 10 milhões de vagas qualificadas que os Estados Unidos não conseguem repor profissionais, porque exatamente faltam profissionais disponíveis no mercado. Então você que quer ter uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente, essa é a oportunidade. Então QR Code na tela, faça a sua aplicação que eu pessoalmente vou dar esse retorno. Um forte abraço para você. Meninos, bom programa aí com o Marlon. Valeu! É isso aí. Então, se você quiser fazer esse processo migratório como eu e o grande Peter Bristotti fizemos aqui alguns anos atrás, entre em contato com o Lucas. O QR Code vai ficar aqui na tela o episódio inteiro, então é facinho, só acessar lá o QR Code que você vai ser encaminhado para o Lucas diretamente e ele vai dar essa atenção especial para você, beleza? Então, galera, apresentando o Marlon, o nosso convidado de hoje aqui, que, cara, mais um, hein, Peter, que quando a gente foi fazer a pesquisa lá do currículo, tem uns 300 clubes, seleções, cara, um currículo muito, muito bacana. Então o Marlon começou lá na Sadia Concórdia, no comecinho da década de 90, depois jogou no Olímpicos, na Unisul, no Grande Suzano, lá no Minas, depois foi para a Itália, jogou no Verona, no Cuneo também, depois veio para o Brasil Vôlei Clube, que foi... Ixi, acho que o Marlon caiu aqui, rapaz. Vamos esperar aqui o Marlon voltar para a gente continuar a nossa apresentação. A nossa querido Zoom tem É o dessas, né? podcast, é o podcast da vida real, como a Podcast gente da diz. vida real. Tem problemas de internet, a gente não é chique igual outros podcasters que fazem ao vivo, né? Pela
limitação geográfica, então a gente depende da internet, mas tá tudo certo, a gente vai adaptando por aqui. Estamos de volta aqui na nosso 7 Point Podcast, é o podcast da vida real aqui, que tem problemas de internet, a gente tá tudo certo, aqui a gente se adapta no caminho. Então eu tava falando que o Marlon jogou lá no Verona, no Cúneo, daí teve uma passagem pelo Brasil Vôlei Clube São Bernardo, que era o antigo Banespa, né, Marlon? Naquela época, lá no Exato. final da década de 2010. Daí foi, aliás, de 2000, né? Depois voltou para o Minas, daí o RJX, aquele timaço comandado pelo Francoviac, que foi nosso convidado aqui algumas semanas atrás também. Aí teve uma passagem lá no Dinamo Krasnodar, na Rússia. Depois no Bento Vôlei, São Bernardo, daí no Belgorod, é isso? Exato, Belgrado. Belgorod, também na Rússia, né? Exato. É, Vamos, no, vamos testar no- esse russo aí depois, o hein? nosso russo não Porque o tá. meu tá, o meu tá, O meu tá meio o enferrujado, mas meu, a gente o chega meu lá. tá bom pra caramba pra quem fala português. É isso aí. Daí, daí de novo no Minas, no Sesc Rio de Janeiro, no Unimed Aero, no Farmacon de São José e lá no Goiás. Encerrou a Correto, carreira no Goiás, correto, Marlon? correto. Então, que carreira linda, cara. Parabéns pela linda carreira. E, obviamente, teve uma passagem incrível pela seleção brasileira, campeão mundial em 2010. Então, porra, cara, parabéns pela linda carreira. É uma grande honra ter um ex-atleta e agora professor de voleibol do seu calibre aqui no nosso podcast, cara. Obrigado mesmo. Legal, não? Carreira longevo, né? Assim, muito interessante. E bora, vamos falar aí sobre vôlei, vamos falar sobre futuro, sobre o presente. Adoro bate-papo assim, né? Ainda mais com Legal. vocês, né? Vamos Levando nesse. começar, vamos começar pelo passado então, Marlon. Bora. É. Como que o vôlei surge na sua vida, cara? Como é que você começou? Como que foram os seus anos nas categorias de base? E depois vou falar vamos falar sobre essa carreira super longeva que você teve. Mas vamos começar lá do começo. Como é que o pequeno Marlon começou no vôlei? Boa, Peter. Então, tudo na minha cidade, Guaíra, no estado do Paraná, né? Guaíra é uma cidade muito pequena, no extremo oeste do estado, às margens do Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então, uma cidade de fronteira, mas eu cresci num ambiente muito próspero em relação ao esporte. Talvez eu tenha, talvez não fui um privilegiado de poder praticar N esportes, né? Vai fazer uma analogia com o ambiente americano, né? Então, joguei xadrez, tênis de mesa, tênis de campo, fiz a base de atletismo, beisebol, Caramba. handebol, basquete, o que você pensar de possibilidades. Estou falando da década de 80, né? No interior eu tive acesso a esses esportes. Caraca, que legal. Então, pude me desenvolver e talvez ser direcionado de uma maneira muito sensível por um professor de educação física para o voleibol já aos 8 anos de idade, professor João César Rossini. Então, ele era um professor de educação física muito habilidoso, ele sabia demonstrar os esportes de uma maneira plástica incrível, e aquilo me encantava, vê-lo jogar basquete, futebol, handebol, o vôlei. Então, quando ele mostrava os gestos, os fundamentos, eu falei, nossa, que bonito isso. E ele, com a sua sensibilidade, percebeu que eu tinha já uma certa tendência ao vôlei. E ele já me direcionou para as escolinhas que ele formou na época. E eu comecei já a praticar o vôlei 3 vezes na semana aos 8 anos de idade. Só que até chegar a esse ponto, a minha família era muito esportista, minha família japonesa. Então todos os meus tios sempre me buscavam para jogar vôlei, né? Meu avô era técnico de beisebol, e eles me levavam para os ambientes para que eu praticasse algo, né? Só que com o professor João César, ele já começou a ter esse olhar mais especial e me direcionar. Então, ali me desenvolvi, né, com a iniciação do voleibol, dos 8 aos 10. Aos 13, eu já saí de casa, né, para jogar, estudar e jogar, já Uau. sobre a tutela do professor
a Marcos Winkel, na Sadia, extinta Sadia, talvez vocês se lembrem, e lá foi onde eu conheci meu primeiro grande ídolo, o Pelé, do vôlei, né? E eu tive o primeiro contato com o voleibol profissional, aos 9 anos de idade, 9 para 10. E aos 13, aí eu acabei retornando para essa cidade, que era Concórdia, Santa Catarina, pelo convite do Marcos, e comecei a minha trajetória já de possível atleta, mas sem entender nada sobre o ambiente e possibilidades. Então, essa base em Concórdia com o Marcos foi até os 16, 15 para 16, isso era 94, me mudei para Londrina para trabalhar com o Percy Onck, né, um grande formador de Grande atletas de Percy. base, exato. Hoje está em Portugal. Então, ali eu já fui convocado para a seleção brasileira infanto, fomos campeões sul-americanos. Aí, na sequência, fiquei 3 anos com o Percy. E quando eu fui fazer a transição, né, para o profissional, disputei o Mundial com Marquinhos Lerbach, Mundial Juvenil. Fomos vice-campeões mundiais. Então, acho que nessa linha de tempo, a minha carreira ela se desenvolveu, obviamente, no interior, né, de uma maneira muito resiliente, passando por esses estágios, mas tendo sempre uma luz, que era a seleção de base, né? Fora os campeonatos brasileiros de seleções, a seleção de base eu sempre estive presente. Isso, acho que isso facilitou um pouco, né, esse início de caminhada para me tornar profissional aos 20 anos de idade. Cara, e já dizendo assim, olha, quando você falou do seu primeiro professor de educação física, e você ficou admirado de vê-lo, executando os movimentos plásticos e tal, e eu vou dizer que, cara, os seus movimentos, os seus fundamentos sempre foram, assim, eu costumo dizer, livro-texto, tá, daqueles que a gente estuda na Total. faculdade de educação física. E na minha cabeça aqui, na minha memória, principalmente o seu fundamento toque, o seu levantamento, era assim, era uma coisa sempre muito, consistente e, pessoalmente, minha tua defesa, seus fundamentos no fundo de quadra também foram espetaculares. Eu acho que deve ter alguma influência desse teu primeiro professor, hein. Que você tem a dizer pra gente sobre isso? Com certeza. Então, eu acho que assim, desde pequeno eu tinha uma leitura sobre os movimentos. E Uhum. eu procurava replicar aquilo. Eu falei, se ele faz tão bem, se ele joga tão bem, é tão bonito, se eu fizer próximo ou igual, eu já tenho alguma vantagem. Então, eu acho que era um chip que eu já tinha instalado, que ele foi sendo acessado e eu consegui modelar, né, através do treinamento, muito treinamento. Uma coisa eu gosto de dizer sempre também que eu passei pelas transições do treinamento no Brasil até chegar ao nível que está hoje, né? Mas eu passei, acho que, por todos os laboratórios, tanto de parte física quanto de parte técnica, né? Assim, treinamento de 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde, Nó 2 horas bem cedo, depois treino na pista ao meio-dia, depois treino no final da noite, da tarde. E o Percion, que me botava para fazer toque numa pilastra que devia ter uns 15 centímetros assim de largura, para afinar a minha precisão. E eu tinha que fazer demonstração na universidade, que ele me levava para mostrar para os alunos dele o que era o toque, como ser preciso. E era uma pilastra de 15 centímetros, que eu tinha que fazer 20, 30 toques ali sem vacilar. Então, eu acho que, né, essa capacidade de concentração, mas de ler como o fundamento realmente ele deveria ser executado, me deu uma certa vantagem no meu desenvolvimento. Cara, e aliás, esse método do espelho é uma das ferramentas que a gente utiliza na dinâmica ecológica do ensino do esporte, né. Então, ó, olha lá o atleta que você gosta, que você acha que é eficiente, vai lá e tenta replicar. E aí a gente nem precisa falar muita coisa não, é a própria observação do aluno, né, e ver aquilo que funciona, pra ele e experimentando, né. Acho que essa palavra é muito importante na base, né, o experimentar e tentar métodos e meios diferentes, né. Sem dúvida, e aqui até no meu processo, eu coloco os atletas mais intermediárias a iniciarem os treinos com as iniciantes, para que as iniciantes façam essa leitura, para que elas possam observar quem faz melhor, batendo bola com elas, Cara, né? sensacional. Isso, então, aí eu acho que é exatamente, né? Como eu falo assim, que eu sigo vocês,
né, que vocês vão chancelando muitas coisas que eu aprendi lá atrás. Isso me dá segurança para seguir essa nova trajetória. Sensacional. Além de estar construindo uma cultura sólida dentro do projeto, né? Mas a gente vai falar mais sobre o projeto daqui a pouco. Marlon, e aí depois você se tornou profissional. Conta pra gente aí como é que foi essa transição pro profissional Olha, na sua Pete, carreira. ali a transição foi dura, porque eu digo que eu me aposentei nessa transição. Essa Hum. aposentadoria ela durou uma semana. Assim que eu encerrei meu ciclo, assim que eu Desculpa, mas encerrei, eu tava é, imaginando aqui, ó, cara, não, parei 2 anos, 1 ano, deu uma Cara, semana, mas é, fala mais sobre isso, tá interessante, vamos lá. então, eu encerrei o meu ciclo com o Percy de 19 para 20. Então eu ia me tornar adulto e o projeto em Londrina já não me dava mais o que eu precisava. E, obviamente, ele já tinha feito alguns amistosos com equipes profissionais, dentre elas a equipe do Palmeiras, naquela época, e o Renan era o técnico do Palmeiras. E, na sequência, o Renan ele se tornou técnico acho, do Frigorífico Chapecó, que ia jogar em São isso. Caetano, existia uma relação aí. E eu, naquela ânsia, né, falei, cara, agora né, preciso arrumar uma equipe, preciso subir, preciso me profissionalizar, né, porque senão eu ia voltar para casa para estudar, para fazer universidade, que era a linha, o limite era ali 19 e 20, ou vira naquela, hoje não, hoje você tem N possibilidades. Naquela época não, ou você vira, cara, ou não dá. E sempre com o apoio da minha mãe e do meu pai, falou, não, filho, vai até onde você conseguir, você estuda, a gente te apoia, você estuda depois e fica tranquilo. Nessa eu consegui entrar em contato com o Renan, a gente se conectou, e ele falou, olha, Marlon, né, a gente está no processo de transição, fui Chapecó, indo para São Paulo, Chapecó é Santa Catarina, né? Uhum. E eu falei, que legal, falou, a gente tem interesse, eu lembro sim, a gente jogou, ó, daqui uma semana eu te ligo. A gente faz contato. Eu falei, beleza, naquela época era cabine telefônica, era orelhão e tal, né? Eu tinha um telefone, né, num vizinho que eu ia lá receber as minhas chamadas. E aí eu fui para casa, tal. Falei, mãe, então, daqui uma semana, né? O Renan disse, tal. Eu falei, não, beleza, filho. Cara, essa uma semana durou até hoje, tá durando, né? Não aconteceu. Ah, Essa ligação não Caramba. aconteceu. Aí eu soube, por intermédio de outras pessoas, né, que ele havia contratado um outro jogador da mesma idade que eu. Esse jogador não deu sequência na sua carreira, ele jogou talvez uma Superliga. E eu fiquei na mão, cara. Aí eu falei, Putz. putz, comecei bem, né? Enfim, me aposentei por uma semana, fui na casa de um amigo em Camboriú, na época. Falei, vamos festar aqui uma semana, relaxar e volto para casa e vamos estudar. Nesse intervalo, quem me liga, Benhur Esperoto, né, que foi um fiel escudeiro do Bebeto de Freitas, né, nas grande equipes. Bebeto. Exato. Então, nesse tempo, o Benhur falou assim: Olha, Japinha, porque eu fui atleta dele num campeonato brasileiro juvenil 7,5, 7,4, eu era 7,7. Isso era um campeonato, sei lá, eu era primeiro de infanto jogando um juvenil pancada, assim, contra Ricardinho na época, Digão, os caras que já estavam, né, ali estourando para serem profissionais, o Banespa, a galera vindo da Pirelli. Uhum. E eu joguei esse brasileiro, eu entrava, eu era minúsculo, magrinho, e fiz algumas artes no jogo, e ele gostou. Ele falou: Olha, continua teu trabalho, que daqui a pouco a gente vai se falar. Isso se passaram 2, 3, 4 anos nesse intervalo. E exatamente quando eu estava voltando para casa, ele liga. Falou: Marlon, é o seguinte, Japinha, vem para Campinas, estou aqui com o Bebeto, falei de você, vem fazer um teste, fica aqui com a gente, e eu tenho certeza que vai dar certo. E eu falei: Caramba, Campinas, vamos entender que time é esse? Olímpicos. Maurício, Marcelo Negrão, Kid, Claudinei, Axé, Toaldo, Cara, o aquela Gilberto, época. que era irmão do Gilvan, Ginásio quase no Dentinho, quintal da casa do meu pai, cara. olha Quase no aí, quintal de casa. Taquaral. Aquaral. sabe? Chiquita era levantador, era o segundo, Beto Bartolo Timaço. era o terceiro. Então, assim, cara, Tandy, Uhum. eu saí de Londrina para treinar com esses caras, com o Bebeto me Cara. dando esporro de manhã, assim, gritando, japonês, né? E o Zé Elias era o preparador físico, ele falava assim: Olha só o Zé, a maestria do Zé comigo. Ele falou: Marlon, é o seguinte, aqui na piscina, eu nunca tinha atravessado a piscina 4 vezes.
Ele falou, olha, o Maurício, ele nada 1.000 metros, vou dar um exemplo aqui, 22 minutos. Eu falei, o quê? Ele é 1.000 metros em 22 minutos. O Maurício nada isso. Eu falei, tá. Entrei na piscina e comecei a nadar. Não sei quanto tempo eu levei. Eu sei que no final dos 1.000 eu não conseguia mais levantar os braços para Hum. sair da piscina. Eu precisei de ajuda para sair da piscina. Então, o Zé Elias, né, foi, né, me mostrando o modelo que eu tinha que seguir. Olha só que legal. O modelo Maurício. Então, se eu chegar perto do Maurício, um pouco de sucesso eu vou ter, né? Aí ele falava assim, ó, aqui na pista do Taquaral, no quintal da casa do seu pai, o Maurício corre aqui a volta em 9 minutos, não sei. Eu falei, correr uma volta nessa lagoa inteira em 9. Beleza, vamos embora. Sei lá, enquanto eu corri, quando eu acabei, eu não andava mais, né? Mas eu fiz, eu falei, eu vou fazer isso porque o Maurício faz. E lógico, né? Entendendo toda a situação, passei por esse processo, foi um teste de 2 meses, que janeiro e fevereiro, né, treinando com esses caras, o Bebeto me amassando, o Zé Elias me amassando, o Clivan Sostens, massagista, hoje seleção brasileira, né, 5, 6 Olimpíadas, cuidava de mim de uma maneira muito carinhosa, para que eu tivesse condição no dia seguinte. E foram 2 meses que me mostraram o caminho. Eu falei, cara, modela os caras que estão acima de você, que são os melhores do mundo, né, um dos maiores da história, com um dos maiores técnicos da história do voleibol mundial. Se é isso que você quer, por aqui que você vai começar. E no final desses 2 meses, o Bebeto falou assim: olha, Japinha, por mim você tá dentro, vai falar com o chefe lá. Aí eu cheguei no chefe, falei, o chefe também falou, o Joca, né? O Joca falou assim: ah, se o Bebeto te aprovou, tá aqui seu contrato. Eu falei, cara, R$ 800 era o meu contrato. Eu falei, cara, tô dentro. Falei, agora ninguém me tira mais, né? Então foi uma alegria tremenda essa transição, mas um treinamento Navy SEAL, sabe? Assim, de imersão pura, 2 meses, e eu acho que ali sim me deu a, a sensação e a convicção de como que eu tinha que tratar a minha carreira, né? De modelar os melhores, copiar os melhores, mas treinar mais do que eles, senão não seria possível. Caraca, quantos insights, hein? Quantas coisas boas você falou pra gente agora aí, de da gente sempre ter alguém em quem se espelhar, em se inspirar também, né? E saber o nosso lugar, cara. Eu preciso, eh, treinar mais, porque talvez ou eu tô falando por mim, tá? Puta, eu sou mais baixo que aquele levantador, então tem que compensar de algum jeito, tem que treinar mais que ele se eu quiser ter uma chance. Mas muito interessante, muito legal essa tua história, Marlon. Mas Não, e daí ter, só adicionar uma coisa manda aqui. ver, manda ver. E ter a sensibilidade e entender que, apesar do treinamento ter sido bem Navy SEAL, né, que é super intenso, difícil, eu sabia que aquilo lá ia te levar para um próximo nível, né? Treinar com o Bebeto, com o Zé Elias, modelar o Maurício, as pessoas, essa galera que tinha tido muito sucesso Olha na os década de nomes que ele 80, citou, né? porra, assim, espetacular, cara, espetacular. Talvez hoje não se corra mais em volta da lagoa, mas na época era o que era o prime ali de Exatamente. Eram treinamento de 3 voltas voleibol. na lagoa. Três ou exato. Cara, é bastante, é bastante. Eu Olha, nunca fui lá, aliás, eu já é fui no Taquaral, bastante, mas é essa bastante lagoa volta. deve ser É grande. grande, é grande, é grande. Mas Mas aí, legal, Marlon, show. você teve também na sua carreira experiências na Itália e na Rússia. Uhum. E eu imagino, principalmente na Rússia, talvez, nunca fui para a Rússia, mas já fui para a Itália, as diferenças culturais, primeiro, né, de cada país. Não estou nem falando de voleibol, hein? As diferenças da cultura mesmo. E imagino as duas escolas muito diferentes de voleibol, né, diferentes entre si e diferente do Brasil. Conta pra gente como é que foi ou foram essas experiências no exterior e como que essas experiências contribuíram para a tua formação como atleta. E pessoa. Como pessoa primeiro e atleta depois. Vamos colocar as coisas na ordem. Como você como pessoa primeiro, que eu estou mais interessado em você como pessoa primeiro, mas também como atleta.
Exato, não, você está super correto, Peter, né? Antes de sermos atletas, somos pessoas, né? E se você fortalece esse pessoal de uma intensidade com os valores essenciais, né? Core values, né, Feijão? Então, isso se potencializa dentro, né, do seu profissional, do ser atleta. Então, as experiências internacionais, hoje, né, vendo meu filho se desenvolver, é algo que eu quero proporcionar para ele através do voleibol, porque foi realmente o que, é, digamos, me mostrou que eu estava no caminho certo para me desenvolver como atleta, pela pessoa que eu fui moldado, né, quando criança, né, pela minha família e pelos ambientes esportivos que eu frequentava, através dos coaches, né, os treinadores incríveis que eu tive. E isso acho que foi talvez um maior aspecto positivo da minha carreira, ter treinadores especiais, né? Obviamente, né, aparecem uns que não vale a pena nem citar, mas faz parte também do seu crescimento. Então, poder levar já com uma. Quando eu fui para a Itália, eu já estava com 29 para 30, se eu não me engano. Então já era uma pessoa madura, um atleta, já com bastante vivência no voleibol brasileiro. Me sentia até a certo ponto confortável de, né, viver um ambiente diferente do Brasil, mas era o campeonato italiano. Campeonato italiano, olha, eu joguei contra Gianni, joguei contra Nossa. Cantagalli. No meu time, o ponteiro principal era o Lorenzo Bernardi, né, que foi auxiliar do Velasco agora na conquista Nossa, esse do aí ouro foi, feminino da Itália. Jogou pouco, né? tá na minha Eu lista dos top tinha 3 melhores ponteiros da história do voleibol. foi eleito jogador do século, É. de uma mentalidade fortíssima, mas um caráter difícil. Tinha Ramon Gato, Cara, cubano, o Bono que sai voando animal. pra caramba. Um dos Hernandes, vocês lembram? Falava, tem os irmãos Hernandes da seleção de Uhum. Cuba, que é o Osvaldo e o Iosvani, Sim. né? Na verdade, eles não são irmãos, mas eu joguei com o central, que é Iosvani, um animal, um parceiraço, me acolheu assim no primeiro dia. Tinha Howard, que era capitão da seleção australiana, o Dan Howard, 2,9 m, começava como central, fazia sequência de oposto e terminava de ponteiro passador. Uau. Que beleza. Então, assim, o time era fantástico e um campeonato fantástico. Eu costumo dizer assim que a geração dos fantásticos não existe mais. Mas eu vivi isso, né, jogando com Uhum. e contra. Então, sou privilegiado, né, dentro da minha história pessoal de falar, cara, eu joguei com esses caras, joguei contra, tomei muita porrada, mas aprendi um monte, né, vendo os melhores da história. Então, o campeonato italiano, naquela época, dava esse brilho na sua carreira, né? Meu treinador nesse primeiro ano foi o Lorenzetti, né, que foi depois dali ele ganhou alguns escudetos com o Modena, com o Trento. E lá em Cunha eu joguei era o time, o Giba tinha acabado de sair desse time, era o Giba, Riad, saíram desse time, e fui eu, Manius e Felizardo. E o capitão era o Wout Weisman, um belga, acho que o único belga extraordinário no voleibol que eu conheci. E o técnico era o Prandi, Silvano Prandi, que Silvano era Prandi. il professore, né? Se gabava disso, mas era mais marra do que propriamente Hum. muito conhecimento de vôlei. Agora que você tá do outro lado, né? Você pode Mas testemunhar mais. na época a gente questionava, assim, porque questionava de uma maneira muito educada, Uhum. porque quando eu fui para Cunha foi uma história muito engraçada. Eu fui contratado como segundo, né? O primeiro era um cubano, Javier Gonzalez, que joga na França, que assim, como levantador era o incrível oposto, mas eu tinha que entrar e resolver alguns problemas durante os jogos. E ok para mim, o meu papel era ser segundo. Enfim, passou o tempo, fui para a seleção, tivemos um jogo, esse é legal de contar, porque era um jogo contra a Bulgária. Na época da Bulgária tinha Kaczynski, Nikolov, Ah, que mais? Kaczynski, Nikolov, Zekov era o levantador.
E aí a Bulgária tinha que ganhar um jogo da gente para ir para o Final Six, né, de 2010 na Argentina. Tinha que ganhar um jogo. Aí tava 2-1 no segundo jogo para a Bulgária. Aí o Brasil tava, a gente jogou pro time titular no primeiro jogo, ganhamos. E no segundo jogo era o time reserva, aí eu tava jogando. Só que o time reserva era eu, Giba, Dante, ou eu, Giba, Murilo. Né? Que timinho ruim. É, Theo, ou Vissoto, enfim. E a gente perdendo 2-0, a gente virou 3-2, tiramos a Bulgária em casa do Final Six, cara. Esse Silvano, cara, ele ficou transtornado, porque um dia antes ele falava assim: eu devia ter colocado você para jogar como titular, que agora que eu enxergo o seu valor. Nananana. E no dia seguinte a gente tirou os caras. E ele começou a me odiar de um jeito. Que eu falei assim: ontem eu era um possível herói, né, no ano que ele não me aproveitou. Hoje eu sou o vilão porque a seleção dele caiu e ele perdeu o prestígio dele, né? Mas aí que eu queria, sabe, entender esses conflitos de coaches, né, em relação a sucesso, em relação à derrota, até onde isso gera um conflito interno sobre as suas capacidades, né? Então ali para mim ficou muito claro que ele tinha um conflito onde realmente ele era um excelente treinador, como, né, conhecido como il professore ou professor, ou se realmente ele só tinha, né, a sua história definida por ser um cara, talvez, de longa data no voleibol italiano. Um bom Apenas. marketing, talvez. E outra, na minha cabeça, eu ia admirar o Marlon mais ainda. Não é porque você Lógico, tá pô, aqui, não. com certeza. O cara É. tirou meu time. Joga pra mim. Pô, eu É, quero jogar mais ainda com esse cara, poxa. É, caralho. exato. Lógico. Sabe? Então, isso era, na época, para mim, gerou um conflito. Falei, poxa, ontem ele estava, né, conversando comigo, hoje o cara não quer olhar. Fui cumprimentar depois do jogo e não quis apertar minha mão. Uau. Mas tudo bem. Então, aí nessa trajetória internacional, acho que o voleibol italiano, eu pude saborear, né, e cumprimentar esses super jogadores. Eu lembro que eu estava treinando, apareceu Ron Zwerver, ponteiro holandês, campeão olímpico, na arquibancada, porque ele jogou, acho que um ano, né, na Itália ele jogou, mas em Verona, mas ele apareceu na arquibancada. Eu saí do treino, correndo, falei, como é que era? Mister, a gente chama o treinador, né? Uhum. Mister, vou na arquibancada. Ele falou, fazer o quê? Eu vou lá cumprimentar o Ron. Cara, fui lá, cumprimentei, sabe? Fui reconhecer que era o cara. E eu vi só pela TV, não, né? Não joguei contra nada. E o cara ficou extremamente emocionado. Falei, poxa, você sai do treino. Eu primeiro me apresentei, eu falei, sou Marlon, levantador do Brasil, né? Ou seja, sou ninguém, mas quero apertar sua mão, porque eu não vou perder essa oportunidade. Então ele ficou assim, sabe? Falei, poxa, o cara tá me reconhecendo aqui no meio do treino, sai, larga e vem. E fica, cara, que experiência no voleibol italiano, Legal. poder ver esses caras de perto, né? E a Rússia, aí a transição para a Rússia, né, eu já estava mais experiente ainda, acho que eu estava aí com 39, 40, indo para a Rússia, já família, filho, e aí eu me senti, o primeiro ano foi com técnico russo. Esse técnico russo, Marichev, Yuri Marichev, da antiga União Soviética. O cara foi levantador lá dessa época aí, né? E ele foi treinador da seleção russa nas Olimpíadas do Rio de Janeiro feminina. Não sei como, mas enfim. E aí eu cheguei lá e falei, voltei para a década de 80, né? Treinar 4 horas de manhã, esporros assim, sem nexo, sem sentido, tratamento pesado com os atletas russos comigo, não porque eu era estrangeiro, mas ele pegava muito pesado, apelava na linguagem. E eu falei, cara, voltei para a década de 80, quando o voleibol era método de tentativa e erro, né? Enfim, foi uma experiência muito ruim com ele. Sobrevivemos e joguei mais 2 anos nessa equipe. Aí no segundo ano já foi legal, porque eu tive o Weber como treinador, né, um treinador que Aí mudou da água pro vinho, né? revolucionou a minha carreira. E no terceiro ano, o Frankowiak começou, mas não acabou a temporada, né? Não teve sucesso na liderança, e aí entrou o russo, o Antonov, que é um jogador emblemático do voleibol russo, né? Um canhoto, jogou na Itália há muito tempo, mas também não era um treinador confiável. Ali eu tive que sobreviver a tentativas
mas soube lidar. E aí encerrei essa passagem nesse time, voltei para o Brasil para o meu segundo filho nascer. E depois voltei para o Belgrado para jogar com o Muzerski. Tive essa grata experiência de jogar com o Muzerski e com o Tetiukin, né, que é um jogador emblemático aí do voleibol russo. Mas já com outro padrão de treinamento, outro nível de exposição, Champions League, objetivos diferentes, um clube bem estruturado e com uma linguagem de voleibol mais moderna, porém ainda, né, muito presa ao estilo russo, o que eu acho que é um pecado para a quantidade e nível de atletas, nível de investimento que eles têm. Ah, talvez a filosofia russa ela está um pouquinho atrás em termos de voleibol moderno. É uma cultura difícil de ser modernizada, né? Vamos dizer assim. Eu ouvi de muita gente isso, infelizmente. Historicamente a Rússia tem umas características muito próprias, né, que acho que acabam se refletindo em campos como esporte, né? É verdade. Acho que é meio essa questão da Rússia e o seu testemunho reforça essa impressão que eu particularmente tenho da Rússia, né? E assim, eu falo por ser brasileiro, a transformação que a gente gera no ambiente russo é incrível. Eu cheguei lá, eu tive que estudar 2 meses russo, porque eu não gosto de chegar e não saber o que estão falando de mim, né? Então eu falei, pelo menos dentro da quadra eu vou entender o que vai acontecer. E quando eu cheguei mostrando que fala, cara, eu falo o voleibol em russo, ou voleibol, fora eu não falo mais nada. Cumprimentando os caras, rindo, brincando. Eu falei, vamos jogar um futebol de aquecimento, né? E comecei a interagir com os caras no meu estilo. Cara, o ambiente ele vira outro. Vira outro, os caras falam, nossa, que legal, brasileiro, tapinha na bunda, assim, que para eles na época era ofensa, ofensiva. Eu falei, que isso, cara? Né? Toma ali um tapa. E a gente gera, assim, né, um ambiente alegre, coisa que lá é duro. Eu falo assim, é uma cultura bonita, mas é uma cultura dura. O comportamento deles é duro, né, algo muito rígido. E a gente consegue esse tipo de transformação desde que você realmente queira fazer isso, né? Mas nós brasileiros temos essa capacidade. Muito bom. Marlon, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta, mas ouvindo você dizer, eu preciso falar sobre isso. Manda, Você teve passagens pela seleção brasileira, né, e certo? passagens muito, muito bonitas. Na verdade, minha pergunta são duas. A primeira é o que para o Marlon pessoa significou ou significaram essas passagens pela seleção brasileira, suas conquistas, e para o Marlon atleta também? E a segunda parte, sobre a seleção, a segunda pergunta é: você trabalha com base hoje, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas já falando sobre seleção, o sonho de toda criança que começa a jogar e de todo atleta, principalmente nas categorias de base, até a gente chegar naquele funil que você falou, né, do juvenil para o adulto, tendo experienciado a seleção por dentro, pelo lado de dentro, num momento tão vitorioso da seleção brasileira, o que você teria para dizer para as crianças e os jovens que têm esse sonho da seleção brasileira? Porque você passou por esse processo todo, né? Desde lá, quando você começou a jogar no interior do Paraná, dessas, poxa, profissional no Brasil, profissional na Europa, profissional na Rússia, seleção brasileira, você viveu tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. O que foi seleção brasileira na vida do Marlon e o que Uhum. o professor Marlon hoje tem para dizer para as crianças que ainda é um sonho em qualquer esporte, né? Você chegar a representar o seu país numa competição internacional e tudo mais. Certo. Vamos lá. Eu acho que eu vou, né, dar o meu relato em relação às suas duas perguntas, mas talvez eu as responda, né, simultaneamente, né, Perfeito. só para o entendimento. Então, quando a gente percebe e escuta muito na mídia como um todo, ou no crescimento do atleta hoje que está na base, fala assim: o meu sonho é seleção brasileira. O meu sonho é jogar uma Olimpíada, um campeonato mundial. Meu sonho é vestir a camisa do Brasil, representar milhões de pessoas, né? A minha linha de entendimento
sobre o que é um sonho, o que é um objetivo, ela teve uma mudança muito radical na minha vida. Porque quando, voltando um pouquinho atrás do que eu já falei, na seleção brasileira juvenil, eu fui titular na minha seleção infanto, mas na juvenil não fui nem convocado pelo Marquinhos Lerbach. E eu não entendi aquilo. Falei, como assim? Na infanto e na juvenil, que é meu ano, eu tô fora. Mesmo tendo jogado o Campeonato Brasileiro, né, que né, a minha seleção era Paraná, não fomos tão bem, sei lá, ficamos em quarto, não me lembro. Mas não fui nem lembrado. Eu falei, realmente, seleção brasileira, que continuaria sendo um sonho, não é mais. Né? E eu não entendi as razões e fiquei de fora, beleza. Quando eu fiz o meu contrato profissional na Olímpicos, né, onde eu falei, cara, o Marlon se tornou um profissional na Olímpicos. Aí o Marquinhos veio me convocar. Aí eu falei, mas olha, que conflito é esse? Né? Aí meu chefe, o Joca, falou assim, Marlon, seleção não vai pagar teu salário. Eu entendi o recado. Falei, então já pode responder que eu não vou para a seleção juvenil. Vou ficar aqui onde vai bancar o meu futuro. Beleza. 3 meses depois, ele arrumou um amistoso contra a equipe do Olímpicos e eu tive que jogar esse amistoso. E ele veio formalmente me convocar pessoalmente para a seleção. E o Renan, na época era o treinador, olha outro, né? O Renan lá atrás me rejeitou, de repente eu era atleta do Renan na Olímpicos, terceiro levantador. E o Renan não pode ir, vai, né? O Joca falou, se você quiser ir, vai. Ele tá aqui mesmo, já assumiu a resposta, pode ir, que seu lugar tá garantido na volta. Então, eu falei, tá bom, vou. Enfim, me tornei titular na seleção, fomos vice-campeões. E ali eu entendi, falei, cara, seleção não é sonho. Porque não depende só de mim. Não depende. Tá? E quando a gente pensa em base hoje, por isso que assim, a minha resposta ela vai entrando aí dentro das suas duas perguntas, eu falo para aqueles que sonham em ser atletas profissionais e sonham em chegar na seleção brasileira. Eu falei assim, é o seguinte, né? Você pode ser o melhor, mais bonito, mais forte, mais rápido, mais habilidoso, mais alto, mas no final você vai ter que ser escolhido ou escolhida. Tem um treinador para isso. Se ele vai ser assertivo ou não, eu não sei. Mas ele vai ter que te escolher. Então, quanto mais você sonha, talvez isso seja uma frustração na sua vida. Mas você tem a escolha de ter como um sonho, como objetivo. Até tal ano eu vou, até tal ano eu espero, até tal ano eu sonho. Né? E constrói a tua vida dessa maneira. Né? Então é onde eu começo a moldar os pequenos em relação a como eles vão lidar com as suas frustrações, das expectativas que eles criam de um ambiente que eles não conhecem. Né? Então, a seleção brasileira juvenil já me mostrou que não era um sonho, seria consequência do meu trabalho. Ou seja, eu estava num time profissional, era o meu trabalho. A consequência, fui chamado para a seleção brasileira. Porque enquanto eu vivi o sonho de ser um atleta infanto-juvenil campeão sul-americano, querendo uma seleção juvenil, não aconteceu. Né? Aconteceu por consequência do meu trabalho. Beleza. A seleção principal, o que significou na minha vida pessoal? Foi um baita complemento para que eu entendesse como essas pessoas de mídia são diferentes das pessoas reais. Né? Então ali eu entendi, falei, opa, não é bem a pessoa que eu esperava, é um profissional que está aqui dentro, não é a pessoa que eu estou conhecendo de verdade. Isso eu falo de atletas, comissão técnica, enfim, geral, tá? Não excluo ninguém que vive o ambiente da seleção brasileira do Brasil, até o momento que eu estive lá. Depois eu não posso falar, mas os 4 anos que eu estive, eu tenho muita a convicção de falar e defender aquilo que eu vi e presenciei. Então eu aprendi a me defender muito, mas o grande pecado, talvez, que eu sinta que eu cometi, que eu precisei me corromper, né? E isso me machucou por um bom tempo. Depois não. Depois eu consegui me perdoar por isso através das minhas ações seguintes e pela minha missão como atleta de voleibol. E então consegui me perdoar. Mas lá eu entendi. Falei, cara, existe um nível de corrupção pessoal que não pode. Isso não pertence a mim, pelos meus valores, né, aprendidos lá desde criança, que me trouxe até aquele momento. Mas eu precisava estar ali de alguma maneira, né? Talvez por um ego, talvez por querer vivenciar um ambiente de alta performance todos os dias com os melhores jogadores da história do voleibol, competições internacionais, enfim, o que uma seleção brasileira te proporciona de bom
E eu falei, cara, eu não posso abrir mão disso porque eu percebi que talvez eu esteja assim me corrompendo. Eu quero vivenciar isso. Então ali eu acho que eu me machuquei um pouco e até acabou contribuindo com o desenvolvimento da minha doença autoimune de hoje, né, que aconteceu no Mundial em 2010. Então ali é onde a gente vê que o emocional, o profissional, o espiritual, o mental, tudo está muito conectado. Então ali eu entendi, né, os cuidados que a gente precisa ter com esses universos que estão dentro de nós, né, e tudo isso está muito interligado. Então, foi sim um momento de grande aprendizado pessoal para melhorar o Marlon profissional, de dar mais convicção de como o Marlon deveria seguir a sua carreira trabalhando em prol das equipes que eu participaria, né? Eu tinha 32 anos, joguei até 46, então pude aí transformar muitos momentos da minha vida em momentos espetaculares. E, enfim, criei uma casca muito forte em relação a como lidar com ambientes inóspitos, né? Porque você jogar ligas mundiais, campeonato mundial, o nível de treinamento da seleção, isso, né, te gera ali uma resiliência, uma capacidade de lidar com qualquer coisa, né? É, até um livro que eu estava lendo, que é um livro que eu vou falar para vocês depois, pude. É, é assim, quando você vive a vitória, não só como, digamos, um resultado, mas você vive a vitória de corpo e alma várias vezes, né? O seu corpo ele se transforma, a sua mente se fortalece e você cria como se fosse um campo de força que te dá muita convicção das coisas. Então, acho que esse é o grande legado que eu trago para mim hoje, é ter convicção de tudo aquilo que eu vivi, principalmente na seleção brasileira, para poder falar para as pessoas com a minha verdade, com a minha força de ter. Eu tomei muita porrada para poder falar, cara, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho convicção do que eu estou falando, né? De uma maneira organizada, inteligente, com conteúdo, que depois eu precisei ler, estudar para ver se realmente o que eu estava vendo e vivenciando era verdade, e se aquilo valia a pena guardar para o resto da minha vida. Então, acho que a seleção me deu isso, né? Foram 4 anos assim de entendimento, de ler mais o perfil das pessoas, de ler os ambientes, de entender como tirar o melhor ou de esconder aquilo por um tempo para depois usar de novo a meu favor, mas sempre visando o bem do meu time, né? Então, acredito que 4 anos de seleção brasileira, da minha carreira aí, que foram, sei lá, 33 anos, valeram por uns 15, Hum, porque ali sim você é moldado hum. para ter sucesso, vivenciar o sucesso, só que tem que passar isso para frente, né? Eu acho que de uma maneira organizada, coisa que eu consigo fazer hoje com as crianças e com os adultos que eu lido, né? E aí, voltando ainda para a sua segunda questão, Peter, né? Como que eu transfiro isso para as crianças? De uma maneira muito leve, diferente de como eu recebi, né? Então, para as crianças, para os adultos, sempre usando essas mensagens que eu recebi lá e que foram testadas e testadas e testadas e deram certo, para que eles possam absorver isso de uma maneira também organizada, mas não puramente sentimental, que seja algo racional para eles, justamente para que os sonhos não se tornem frustrações, mas que os objetivos eles possam ser conquistados desde que sejam organizados e planejados corretamente. Cara, uau! Que Porrada. porrada, Muito bom. exatamente. Você sabe que eu trabalho com base, o Feijão trabalha no nível universitário, e aqui nos Estados Unidos, como muita gente sabe, tem muita criança, muita adolescente jogando voleibol. E o percentual dessas crianças e adolescentes que são absorvidos no nível universitário, qualquer que seja ele, divisão um, 2, 3, é muito pequeno. E desse percentual, quem vai para a divisão 1 ainda é menor. Então, aqui na base, aí depois o Feijão pode falar da experiência dele no universitário, a gente sempre fala muito para os pais, principalmente, que o foco precisa ser no processo, porque, quem chega lá em cima, são os outliers, né, são os pontos fora da curva. Então, se você investir teu de tempo, teu dinheiro, a tua dedicação focando somente em ser um outlier, as suas chances de se frustrar são altíssimas. E quando você fala
dessa tua experiência na seleção, eu fico imaginando, né, quantas pessoas, quantos jovens querem ser o outlier e focam demais nisso e acabam esquecendo do processo. Quantas Uhum. coisas a gente vive no dia a dia, quantos aprendizados, quantos tombos a gente leva, quantas feridas a gente tem que limpar e secar e continuar adiante, e isso nos faz pessoas melhores. Se a gente vai chegar lá no nível mais alto que é possível na nossa realidade, eu acho que é como você acaba de referendar, pelo menos para mim, isso é uma consequência e que apesar de ser muito difícil, apesar não, além de ser muito difícil, não depende somente de você. E isso é uma coisa que pode tirar muito sono de muita gente, né, coisas que não estão na nossa mão. Feijão, o que que você acha? Não, é perfeito. E é esse entendimento que o Marlon tem e passa para os alunos dele cara, é um negócio que pouca gente tem essa sensibilidade, porque é um assunto que mexe com um sonho de vida de muita gente, né? E ter os pés no chão também é importante. Não é só sonhar e querer ser o outlier. É como você vai conduzir esse processo. E o professor tem um papel essencial nesse caminho. E, pô, Marlon, um baita de uma consciência em relação a isso. Muito Uma aula, espetacular. uma Porra, senhora aula. sensacional. Ô, Marlon, todas essas suas experiências como atleta, agora como professor, você faz uma palestra, tem uma palestra, correto? Você tem, você dá palestras por aí, né? Como que é essa vida de palestrante? Assim, por enquanto eu estou Tá me pausado com ouvindo aí? palestra. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, É, tá. a- Mas Tem um teve nível. essa experiência como palestrante. Tive, principalmente na fase que eu ainda estava jogando. Depois que eu parei, o foco foi só em desenvolver a academia de vôlei. Legal. Mas a gente fala que existem as mini palestras diárias, né? Mais de uma vez Mini por palestra. dia a cada treinamento. Vocês sabem disso. Hum, Sim. Mas nesse ambiente que eu ainda como atleta eu podia interferir fora do ambiente de quadra, né? Eu ainda estava muito conectado com o ambiente esportivo. Então, todos os projetos que eu joguei, eu era direcionado, né, para alguns eventos onde existia uma gama de atletas, gama de pais, né, gestores, é, empresas. Principalmente quando eu estava no Minas, joguei por 5 temporadas no Minas, né? Então lá eu fui muito usado, sempre me coloquei muito à disposição, né, das equipes para que me usufruíssem, né, do que eu pudesse oferecer, né, no ambiente que eles desejassem. Então o Minas foi o que talvez o mais me utilizou, o Minas e o Sesc, né, para que eu interferisse nos ambientes que eles estavam conectados. E pude sempre falar aspectos principais, né? Quando eu falava sobre, acabei de colocar para vocês, sobre objetivos e sonhos, sobre liderança, que é algo que me encanta, né? Que foi algo, foi uma ferramenta que me fez ser diferente, né? No mercado do voleibol brasileiro, e também sobre aspectos, o que você, né? Eu vi um post seu sobre os valores essenciais, né? Core values, né? De que maneira eu interpreto isso e quais são os meus para que eu conseguisse propagar e impactar as pessoas através dessas palestras. Então, o Minas foi o que me deu mais oportunidades, né, de fazer até uma jornada científica e falar sobre nível Legal. educacional do atleta brasileiro como um todo, não só do vôlei, né, como é o nível educacional do atleta brasileiro naquele momento. Existia uma pesquisa a respeito, o voleibol era, se não me engano, dentro dos esportes olímpicos, cara, eu acho que era 17º, 18º a nível de Caramba. nível escolaridade e ensino superior, né? Os primeiros colocados era tiro com arco e flecha, que são atletas já adultos profissionais que se bancam Uhum. e precisam ter uma profissão que tem uma remuneração Consigo bacana para se imaginar. manter no esporte. Então, o voleibol, assim, o esporte elitizado, mas estava lá embaixo, né, cara, nível Não de tanto. polaridade. E aí tinha pesquisa. E aí tem engraçado, a pesquisa com atletas que foram para a Olimpíada, não era do Rio, enfim, acho que é 2016, 2012, Londres.
existia uma pesquisa ali de 4 ou 6 anos e eu sabia exatamente, né, de todos os atletas masculino e feminino, a galera que foi, cara, pô, a gente conhece. Uhum. E tinha lá um percentual, eu falei, não, isso aqui é mentira, os caras mentiram na pesquisa. Nível superior a Dados isso, tá? manipulados! Eu falei, não, tem coisa errada aí, mas beleza. E aí eu falei, cara, eu sempre estudei, li muito e fui me formar em administração aos 40 anos de idade, que era um compromisso que eu tinha com a minha mãe quando eu saí de casa, né? Justamente para... Primeiro era um acordo que eu tinha com ela, que não existia mais para ela, mas para mim sim. Então me formei em administração, no modelo EAD. E poder ter, talvez, essa percepção, esse entendimento hoje, né, de poder transferir toda essa minha jornada no voleibol de uma maneira, né, organizada, com conteúdo, com verdade, né, e assim, olhando no olho de qualquer pessoa. Cara, que espetáculo, hein? E poder ter essa oportunidade de passar essa experiência like, de maneira organizada, como você falou, realmente muito legal. Eu sou palestrante também, eu adoro essa parte da minha vida, né? Eu acho muito legal. E aí surgiu a escola, né? E aí, como que começou essa história aí da Academia Marlon Vôlei? Então, era uma coisa que eu não queria fazer, né? Quando eu me Por- preparava, Vixe, deu errado então. é, porque eu fui estudar administração, não fui estudar educação física, né? Eu sou provisionado em voleibol. Quis aposentar depois de uma semana também, ou não? Então, olha só, cara. É, eu me preparei para me aposentar ali com 35, 37, né? Quando eu conheci minha esposa com 32, aí quando eu fiz 37, ela falou, e aí, né? Quando é que a gente vai viver a nossa vida, né? Parar com esse negócio de mudar para lá e para cá. Eu falei, mais 2 anos, eu acho que aí eu vou parar, né? Aí com 39, ela me pergunta de novo, e aí? Aí eu falei, mais 2 anos, né? Eu tô bem, o mercado me aceita, os times me aceitam, as propostas são boas. Então, vamos mais 2 aninhos. A gente Ó, tem que uma graça. convidada Olha lá. especial Ó, aqui. convidado. Acabou de acordar. Um oi para esse pessoal aí. Não acabou de acordar? Então tá bom. É o podcast da vida real, galera. É isso aí. O papai precisa trabalhar, tá bom? Oi. Dá um oi pro pessoal aí, ó. Oi, Que tá Liz. ao vivo no podcast. Dá um oi. Vai lá com a mamãe, tá bom? Não. Ser pai tem dessas. Que graça. Ah, que maravilha. Para quem tá vendo a gente no YouTube, a Liz invadiu o estúdio do Feijão lá. Sensacional. Muito bom. Exatamente. Que bom. E eu perdi só meu raciocínio. Me ajuda. Desculpa, pessoal, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Você estava falando da Academia Marlon, que você tinha se formado em administração. Isso. Tá, assim nessa linha. E aí Isso. minha esposa falou, você vai se aposentar com 39, não, mais 2 anos, aí 41, ela, e aí, os 2 anos? Aí eu falei, amor, né, vamos para a Rússia, né? Rússia, vamos, né? Que legal. Eu falei, tá vendo? Mais 2 aninhos, olha que vai virar. Aí isso foi, até que chegou o momento, eu falei, cara, agora é hora. Não dá mais, né? Por quê? Eu tive uma experiência com meu filho. Quando eu fui jogar a última temporada em Goiânia, né, na equipe do Goiás, Superliga B, indo para o aeroporto, meu filho começou a competir aqui em São José. Ele falou: Nossa, pai, que legal, você vai jogar. Eu vou para lá, vou ficar com você. A gente treina junto lá no Goiás. Eu falei: Isso mesmo, filho, vamos ficar junto. A hora que eu parei no aeroporto, ele foi me dar tchau. Ele desabou no carro e começou a chorar. Chorar, 14 anos assim, chorando, chorando. Aí eu falei: Não dá mais para deixar eles para trás, para eu fazer com que eles mudem a vida deles por minha causa. Então, esse ano é o último, né? E aí, eu encerrei a temporada, voltei para casa e tinha alguns planos, né, relacionados à gestão de projetos, era o que eu estava focado, e já tinha uma equipe de trabalho, inclusive o Sanaê, que participou do podcast com vocês, é um dos meus Grande Naê. parceiros, de equipe para desenvolvimento de projetos, mas o Jeremias, que é o responsável por marketing e gestão também.
E só que eu cheguei em São José, depois disso, falei, cara, tá faltando alguma coisa. Não posso largar 30 e tantos anos assim, né? Aí me conectei com o Johnson Club aqui da empresa, né? Da Johnson Johnson. Flertamos um período, vamos, entrei de cabeça. De repente a coisa explodiu, ganhou uma dimensão que eu já esperava, porque eu falei, se eu vou fazer, vai ser algo para ter sucesso. Mas o impacto que isso gerou na sociedade, nas pessoas como um todo, me deixou assim feliz Uhum. com esse ambiente de novo, porque é uma coisa que eu não queria mais, é estar dentro da quadra. De repente estou na quadra 12 horas por dia, né? Mais do que E antes até, às vezes. mais do que antes, e ficar em pé cansa, hein? Meu Deus, como É. ficar em pé cansa. E isso me deu vida de novo, me trouxe mais felicidade, mais convicção de que o voleibol, ele hoje ele tem uma atuação na minha vida muito mais importante de quando eu era atleta. Que quando eu era atleta, a coisa era muito para mim e para o meu time. Hoje é para o mundo, né? Então, crianças, adolescentes, adultos, né, que participam, hoje são mais de 200 pessoas, 260 Caraca. pessoas, em um ano. Foi assim um crescimento, né, eu acho que incrível, aproveitando a febre do voleibol aqui em São José, por causa da equipe profissional. Então, para mim, gerou uma satisfação, né? Talvez uma, um complemento para a minha vida pessoal de poder continuar impactando essas pessoas, só de uma maneira muito próxima, olho no olho, apertando a mão, fazendo um high five, abraçando essas pessoas, acolhendo muitas delas que chegam ali, né, quando eu falo de adultos, chegam ali com problemas de trabalho, problemas de relacionamento, e o voleibol limpa a vida dessas pessoas por 2 horas. E elas saem de lá e falam, nossa, obrigado por hoje. Eu falei, para isso que eu tô aqui, né? Para dar conforto para vocês, mas que eu falo aqui não é bate-bola, aqui é treino. Aqui você não vem achando que você vai ter preguiça, que eu vou. Não, que você vai ralar. Por mais que você tenha as suas dificuldades, você não sei jogar, você vai treinar, né? E então, acredito que é uma coisa que eu sempre falo também, as pessoas, eu quero conhecer a escolinha de vôlei. Eu falei, aqui não é escolinha. Você não está vindo para a escola, você está vindo para a universidade. Aqui o padrão é acima do que você está esperando. E aí as pessoas falam, realmente, aqui não é qualquer escolinha de vôlei. Eu falei, não é mesmo, por isso que eu botei academia de voleibol. Ah, Então ó. justamente para as pessoas assim, gerarem até a questão de mercado. Tem a escolinha X, escolinha Y. Falou, opa, não, nós vamos na academia Marlon Vôlei, porque lá o padrão ele é acima. E é exatamente o que eu estou falando para vocês, é o que eu passo para eles diariamente, várias vezes, né? Porque sabemos que as crianças precisam ouvir repetidamente a mesma informação para que gere ali um nível de aprendizado importante. Então é dessa maneira que eu conduzo hoje, né, a minha academia de voleibol ou escola de vôlei, né? Que não é problema nenhum. Legal demais, cara. Muito bom. E aí, você falou já há alguns instantes atrás sobre um post que você viu sobre os core values, né? Os valores. E estou curioso de saber quais são os valores lá da academia. Então, aqui é a disciplina, o foco e o respeito. Então, foco com o aprendizado, ou seja, Uhum. eu falo, passou do portão do ginásio, você é atleta. O seu foco é de atleta, com atenção concentrada em tudo que você vai ouvir, ver e executar, né? Disciplina para com a sua rotina aqui dentro, disciplina para com a sua rotina na sua casa. Se você não sabe o que é disciplina, eu vou te ensinar aqui, através das nossas rotinas, através do seu aprendizado. E respeito como um todo, que é assim, é um valor básico para nós seres humanos, respeitarmos o ambiente e tudo que está inserido naquele ambiente. Então, para eles é o ginásio, né? Então, não entra mascando chiclete, entrou no ginásio, não mexe mais em celular. Vou mexer no celular porque a minha mãe vai me ligar, porque eu estou esperando essa. Vai lá na minha sala, fica lá, né? Então, tudo é regrado para que eles entendam exatamente o que é ser disciplinado e respeitar o ambiente de ser atleta, que é uma escolha que ele está fazendo estar lá. Se você escolheu estar aqui, essas são as minhas regras, né? Se você não quer as regras, você não precisa estar aqui. Mas se você quer estar aqui,
pode ter certeza que vai ser legal, né? Então, o nosso propósito é sermos uma fábrica de sorrisos. Aí, olha só o contraponto, onde eu sou exigente com algumas regras básicas, né? Ao mesmo tempo você vem aqui para curtir, para ser feliz, mas com muita disciplina. E como dizia Marcos Miranda, né, liberdade com responsabilidade. Sensacional, muito bom. E você me lembra aqui o que o grande César Feijão Benatti fala, que como que a gente tangencia a cultura, que é um conceito tão abstrato, né? Valores, foco, disciplina, respeito, são substantivos abstratos, completamente abstratos, e que são nessas pequenas ações que a gente os transforma em realidade, a gente consegue tocar. Então, não toca no celular. Então, essas pequenas coisinhas que fazem esses valores que são, na teoria, são conceitos abstratos, a gente tangencia, a gente consegue tocar neles através desses valores, dessas regras, Rotinas e dessas rituais. rotinas e desses rituais, exatamente, ia chegar lá. Muito bom. E você já falou pra gente, né, cara, 200 crianças, em mais ou menos, 200 e poucas crianças, em quanto Isso, são tempo, dos. Marlon? Agora a gente completou em julho um ano, né? Agosto, setembro, aí 15 meses, é. Então Eu são acho que é um 260 sucesso, hein? pessoas. Eu Então, acho que é um assim, sucesso. Porra, não, com certeza. Acho que espetacular, já cara. está em 260 pessoas, Peter. Mas de atendimento, porque assim eu faço muito treino personalizado, que é um nicho que eu peguei aqui justamente por causa dessa história de atleta. Então, já passou de 300 atendimentos aqui, com certeza, em um ano. Muito bom, muito bom. E Marlon, já deu para ver que a academia é uma coisa, é um projeto extremamente organizado e reflete você, né? A sua personalidade, a sua pessoa. E aí eu tenho uma pergunta agora que eu acho que os professores que nos assistem e nos ouvem vão ficar felizes de. Eu vou fazer essa pergunta para você. Quais são os meios e os métodos? Como é que você ensina voleibol? Ou como é que você ensina os conceitos que você ensina para as crianças através do voleibol? Eu acho que é meio por Isso, aí, né? é por aí. Eu digo que o voleibol é uma ferramenta, né? É apenas uma ferramenta de desenvolvimento. Eu sou uma peça dessa ferramenta. E a metodologia em si, ela é baseada no mini vôlei, é aquilo que eu acredito. Nossa, deu até De um que, calorzinho aqui no coração agora, viu? é, Nossa, que coisa é, boa de ouvir. Peter, agora quem tá vendo pelo YouTube Ah, tá vendo o sorrisão, né, isso, é cara? porque a molecada joga, cara. As exato, crianças vão pra quadra porque elas querem jogar vôlei. É simples exato. assim. Exato, mas eu faço assim uma mescla de acordo com até o comportamento que eu identifico daquele grupo, né? Então, desde a da parte de desenvolvimento, né, lógico, da sua capacidade coordenativa básica, que é segurar a bola, correr direito, perna esquerda, perna direita, vai para a direita, não sabe o lado direito, esquerdo, braço, não sabe, não sabe, né? Eu falo para a mãe, As habilidades é, motoras básicas tão básicas, exato. deficientes. Então, isso, de acordo com o grupo, eu incentivo sim, né? Mas o lidar com a bola é o tempo todo, inclusive durante as atividades de coordenação motora básica, né? A bola, eu falo assim, você tem que gerar um relacionamento com a bola, porque você não conhece a bola, se apresenta para a bola, cuida da bola, que você vai ver que ela vai te obedecer. Mas enquanto ela escapa da sua mão, quer dizer que você não sabe o que ela significa. E isso, desde a criança de 7 anos até o adulto de 60, né? Você vai gerar um relacionamento. Então, o mini vôlei, ele entra como a base de entendimento de que a bola tem que ficar no alto o tempo inteiro e não parada na sua mão. Ponto. Dentro das minhas estratégias, né, por ter vivido as culturas do vôlei, N treinadores, inclusive que estão ainda atuando no voleibol brasileiro, eu trago atividades e insights desses caras e aplico até com as crianças, para que elas se desafiem, para que elas pensem o tempo inteiro, né? Talvez seja um modelo, né, mais americano de você saber lidar com a tomada de decisão, né? E até no podcast, quando o Fabião foi aí com vocês, que ele falou assim, que ele fica abismado por criarmos bestas esplêndidas. E eu falei, cara, ele Fabiano, acertou fantástico. o nome que eu precisava buscar, sabe? Eu falei, eu não vou, por mais que eu tenha vivenciado,
né, os processos e tentaram me transformar numa besta esplêndida, eu não vou ensinar ninguém a ser besta esplêndida, né? Então, as crianças, elas aprendem a tomar decisão, elas aprendem a controlar os exercícios em grupo, né? Primeiro elas consigo mesmas, depois elas em duplas, né? O processo do minivôlei. Depois em três, vai aumentando a área, vai subir na rede, enfim, gerando as dificuldades. Mas que elas tomem as decisões de controlarem o ambiente delas, né? E quando eu trago isso para os adultos, eles ficam assim, mas o voleibol é isso? Eu falei, é mais do que isso. Isso é só a ponta do iceberg que eu estou mostrando para vocês. Mas as tomadas de decisão, elas são importantes o tempo todo. A sua parte cognitiva faz parte da sua aprendizagem. Você não vai aqui só dar toque, manchete e sacar para onde você quiser. Toda hora você tem um objetivo, toda hora você tem algo a ser cumprido, né, dentro do exercício. Então, é assim, a base é o minivôlei, sim, mas eu trago, né, toda essa minha vivência, essa experiência pro ambiente, independente da idade, tá? Mas, assim, respeitando, né, o grau de aprendizagem e capacidade de cada aluno, ou, como eu digo, de cada atleta. Cara, é simplesmente Espetáculo. o espetáculo dessa tua fala está no respeito a o que para mim é um dos princípios do treinamento que são os mais fundamentais, que é a especificidade, né? O vôlei ele exige de você o tempo, e a gente fala isso sempre, né, Feijão? Leitura e tomada de decisão. Você O tentar tempo inteiro. antecipar o que que vai acontecer, o que é mais provável que vai acontecer. E se você não estimular, isso é treinável, isso é altamente treinável nos seus atletas/crianças e nos É, seus atletas/adultos. é, E a gente não precisa trabalhar essas questões da leitura e da tomada de decisão, porque isso vai influenciar diretamente na qualidade dos nossos movimentos na quadra, seja com bola ou sem bola. E a gente fala isso demais aqui, demais da conta. E, Fabião, beijo Os pra você. três. A gente fala lá dos três mecanismos de performance que o Fabião falou muito bem lá no isso, podcast que ele gravou com a gente, que é a leitura, tomar decisão e efetuar o movimento, né? efetuar o movimento. Para a gente não gerar bestas Bestas esplêndidas. Exato. esplêndidas. Fabião, um grande beijo pro Fabião, que é um É isso gênio. aí. É um gênio. Gênio. E Marlon, minha última pergunta pra você agora. Ixi, não sei se vai ser fácil de responder essa, mas eu. Manda. Você que se lasque. Como é que foi fazer essa transição de atleta para, eu vou dizer, professor/gestor, né? Porque você faz as duas coisas aí. Fala pra Uhum. gente os momentos difíceis, o que que você teve dificuldade, se teve alguma dificuldade, ou algo que você não imaginava que fosse desse jeito, do jeito que é, você imaginava que fosse diferente, suas expectativas, e aí o choque da realidade de ser gestor, e aí você quer dar um treino, a molecada tá dispersa hoje, o que que você faz para trazer todo mundo junto? Conta pra gente, como é que foi essa transição? Então, a transição, acho que a tomada de decisão foi difícil. Uhum, E isso, sim, foi muito desafiador, porque é algo, como eu falei, eu não queria fazer. Eu não queria mais estar dentro da quadra, usando a minha energia para cuidar de mini atletas. Não queria usar, eu queria minha energia para gerar projetos e nesses projetos fazer captação e me reunir com empresários e reuniões, aquela parte, né, uhum. over, assim, né? Os projetos Mas de lei de incentivo e tal. isso, sabe? Então é isso que eu queria, ficar por fora. Mas sempre que possível, obviamente, eu ia interferir naquele ambiente que eu conheço, né, muito bem. Mas a pandemia, durante a gente começou esse processo, né, na pandemia, de poder gerar relacionamentos, captação de recursos, desenvolver projetos. Eu fui parar fui assim, desenvolver um projeto no Pará, pra você ter uma ideia. Uau, E caramba. norte, e assim, aí eu falei, caramba, Uau. é difícil, muito difícil. Muito difícil. Aí eu fui entendendo que fazer esse negócio de projeto no Brasil é pra louco, né? É para louco, assim, porque mesmo sendo ex-atleta, tendo bastante entradas, conhecendo muitas pessoas, né, a hora de você captar recurso e montar algo legal, é, é aquilo que eu falo, você É tem que difícil. ceder, você tem que ceder, e eu, Uhum. para algumas coisas que eu acredito, eu não cedo. Eu Uhum. falei, não, então eu preciso criar um ambiente meu para que as coisas sigam do jeito que eu Interessante. acredito.
sob o meu controle. Então, ser gestor e professor daquilo que é meu é muito mais fácil, porque tudo vai andar, né, da maneira que eu direcionar. E encontrei um gestor de clube do Johnson Dennis que pensa como eu. Né? Ele falou: não, você é o cara que eu estava esperando para estar aqui dentro. Então agora é trabalho, facilitou tudo. E aí você vê, né? Nesse ambiente, o cara abriu as portas e falou assim: meu, só trabalhar direito que dá certo. E não deu outro. Ele me fez acreditar além do que eu esperava, de que, mesmo eu falo que eu sou um estrangeiro em São José dos Campos, que eu estou aqui agora no meu 4º ano, mas quando eu abri a academia, eu estava do 2º para o 3º. Então ainda não conhecia muitas pessoas, né? Tinha um nome, mas atrelado à imagem de atleta, não à imagem de um gestor ou um professor de voleibol. E isso, de repente, naturalmente começou a se expandir. Então, muito mais do que eu fazer tráfego pago ou mídias sociais, as pessoas começaram a falar: é lá, vão para lá. Então, começaram a sair de outras escolas para vir para lá, porque entenderam que era um ambiente muito especial. E então, ali eu falei: cara, agora sim. Eu sei o que eu estou fazendo, está tudo sob o meu controle. Vou fazer com que isso tenha uma linha de crescimento sustentável, né, como qualquer negócio, mas para que o impacto nas pessoas seja algo imensurável. Que ninguém saiba como assim uma criança que não se relaciona, de repente, em 2 semanas, é líder da equipe. Né? Então, isso não se mede. Né? Eu não consigo, porque também sou pai, então imagina o pai dessa criança que não esperava nada próximo disso. Então, assim, eu acho que essa transição ela foi fácil depois que eu tive primeiro o apoio do gestor do clube e que eu entendi que eu estava pronto para isso. Pô, que Sensacional. espetáculo, velho. O Que espetáculo. legal. E para quem está nos assistindo e nos ouvindo, Marlon, onde fica a Academia Faça Marlon o seu Vôlei? jabá, Marlon. Passa o seu jabazinho Já aí. assim. Então, fica no Johnson Clube, aqui em São José dos Zé dos Campos. Campos. Exato. Legal, Muito muito bom, bom. muito bom. Espetáculo. Espetacular. Marlon, muito bom, cara. Sua história é linda, cara. Isso como atleta e, pô, só esse começo da Cara, sua eu história arrepiei umas 2, 3 dá para vezes ver que aqui. esse negócio vai longe e vai ter muito, muito sucesso. E as pessoas têm muita sorte. As pessoas estão envolvidas, né, tanto com trabalhando junto com você, como os seus clientes, seus atletas, têm muita sorte de estar nesse ambiente com você. E os E seus liderados também, o seu é, staff, cara. O seu exatamente, staff. Essa exatamente. galera aí tá em boas mãos. Com certeza esse negócio essa sua academia vai gerar muitos bons frutos para o voleibol brasileiro. Parabéns, cara. E ó, agora a gente tem uma parte do nosso podcast que é um pouquinho mais pessoal, aquelas 11 perguntas que a gente faz para todos os convidados, e a gente vai começar Bora. essa parte aqui com você, beleza? Então, Beleza. galera, fiquem ligados que agora é o nosso quadro Ataque e Defesa. Então vamos lá, Marlon. A gente tem as nossas 11 perguntas e a primeira é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. O nascimento do meu primeiro filho, do Marlon, ou popular Marlinho. Ali Marlon. é a transição, né, do ser humano pai, é homem para pai. E eu acho que ali eu entendi o significado da vida plena, da missão do ser humano que eu assumi para mim, né, depois de entender toda uma fase profissional, que eu digo também que eu fui mais atleta do que pessoa durante a minha existência. Mas com o nascimento do meu filho, eu comecei a melhorar o ser humano, Marlon. E ele é a peça que virou essa chave. Maravilhoso. Uau, muito Nossa, bom, muito poderoso. bom. Marlon, você falou pra gente que você gosta de ler, de estudar e tal. Então vamos lá. Quais são, ou você tem livros preferidos ou de cabeceira? E quais são seus livros preferidos de cabeceira? Ou o que você tá lendo agora? Você pode Sim. indicar pra galera, pra gente, né? Pro Feijão e pra mim primeiro. E depois pra quem nos Anota. assiste e nos ouve. Bom, um aqui é muito conhecido, com certeza, é um manual, né, principalmente para mim, nessa transição de atleta para professor de voleibol, de poder fazer uma reciclagem
da minha linguagem de atleta e transformar isso numa linguagem de professor, né? Que é esse aqui é o À Beira da Quadra, de Adolfo Guilherme. Então, esse daqui é um ex-treinador do Minas Tênis Clube, da década de 60, 70, o filho dele, o Pacome, né, que ele melhorou o livro, né, a- modernizou o livro, e é uma pessoa assim que foi técnico da Sadia lá em Concórdia também, na época eu falei que eu conheci o Pelé como o meu primeiro ídolo, e o Pacome foi treinador de base do Minas Tênis Clube, acho que também da equipe profissional, isso da década de 80. Então é como se fosse para mim um manual, né, do precursor da transformação do voleibol brasileiro, isso da década de 70, 80. E hoje, algo que assim me encanta em ler, já desse lado como treinador, como professor, é Algoritmo da Vitória. Algoritmo da Uau, essa eu não vitória. conhecia. Bom, hein? Tá? Muito Esse é bom. legal porque ele elucida, ele traz assim compilados, é como se fosse um estudo científico isso daqui, sobre vários treinadores de vários esportes. Então fala, né, do Glenn Miles, né, o Zayn Bolt fala de Bill Belichick, acho que é assim a pronúncia. Uhum. O cara do, do Fala New Muito England tempo no New Patriots. England Patriots. isso. Aí fala do Bernardo, são lições desses treinadores que foram marcantes em seus períodos, por exemplo, Brad Gilbert, né, o treinador de tênis, do Andy Roddick, quem mais aqui? Andy Murray, Uau. e geraram, assim, talvez uma linha de como construir um atleta, de como permanecer no sucesso, de como traduzir o sucesso num passo a passo. E vários treinadores, quem mais? Tem Johan Cruyff do futebol, Bob Bauman da natação americana, John Wooden. Então, isso traz assim a leitura da experiência desses super treinadores em suas épocas, e esse livro ele meio que compila tudo isso, citando fatos, eventos que têm uma comprovação e que isso Legal. se Pô, que repetiu ao longo da demais. história. Ou seja, treinadores que foram de imenso sucesso, mas eles foram treinados por alguém. Então, eles Hum, replicaram isso na sequência e continuaram tendo sucesso, né? Então fala de Phil Jackson e depois o jogador que teve sucesso com o Phil Jackson que se tornou treinador também, né? Que é o Uhum. Steve Kerr. Então, sabe? Então é como se algo Sim. foi reproduzido e isso virou um algoritmo, né? hum. Que é o nome do livro, O Algoritmo da Vitória. Quem da são os Vitória. autores? Quem são os É José autores? Salib Neto e Uhum. Adriana Sales Gomes. Depois eu mando um print para vocês. Espetacular para quem está nos ouvindo aí. Agora você já pegou o título do livro e os autores. Muito bom, muito bom. Ó, Tá? então, e você citou aí que essa galera teve um monte de mentores, e a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Quem é ou quem são seus mentores? Bom, primeiro eu quero fazer um pedido. Se vocês topam ser meus mentores Opa, também. porra, você tá de brincadeira? Que Então, honra, ô se louco. vocês topam, É a arrepiada número 4 da É manhã. isso. eu vou Não sei colocar nem vocês como. aqui na minha lista dos favoritos para É quando eu isso. precisar eu ter a liberdade de acessar vocês. Poxa, a hora que Seja você quiser. a hora que A hora que quiser. você Que quiser. honra. Nossa, que Tá honra. vendo? Ótimo, então, obrigado. Então, César Feijão, Peter Bistrout estão aí na minha lista agora. E tem Marcos Miranda, tá? Marcos Miranda, que hoje é técnico do Praia Clube feminino. Eu tenho o Guto Vale Pereira, que ele é gestor e treinador do projeto social que eu sou padrinho desde 2017, onde tudo começou lá em Florianópolis. O É, eu Guto conheço ele. foi árbitro, né? Uhum. Muito tempo de Superliga, vôlei de praia também. E eu acesso muito ele, porque ele trabalha com a base no mesmo padrão que eu trabalho aqui. Então, para eu entender como as crianças funcionam, quando eu preciso de algum exercício específico para tirar algum vício ou fazer alguma melhoria num fundamento, eu acesso muito ele. O Isanaê, né, que é hoje um técnico de Grande referência aí. internacional, jovem, foi auxiliar enquanto eu estava no Minas, ele trabalhava com a base, enfim, se tornou um amigo muito próximo, um cara muito inteligente, muito estudioso. Muito.
Uhum. E são esses, né, que hoje eu tenho mais acesso e liberdade para estar o tempo todo perguntando a qualquer hora do dia e da noite. Que Qualquer lista, hora. hein? E ó, que honra, velho. Obrigado, meu, de verdade. Nossa senhora, não sei nem o que falar. Poxa. E é isso. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui para absorver essa essa afirmação. Nossa. Vamos lá. Próxima pergunta. Marlon, por um instante, você é onipotente. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mas essa uma coisa, na verdade, é uma coisa só. E é no mundo do esporte. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo do esporte, seja no mundo, no Brasil, onde você quiser, o que você mudaria? Bom, no Brasil, gostaria assim, de mudar essa relação do esporte e educação, né? Que aqui não existe uma correlação, é tudo por interesse, Hum. né? Então, do que eu vejo daqui, do modelo que vocês vivem, modelo americano, né? Que o Feijão vive muito bem esse modelo universitário, isso sim eu queria que fosse aqui também, né? Que esse modelo educacional e esportivo caminhassem nessa mesma pegada, nessa mesma potência. Acho que essa seria a grande realidade que eu gostaria de ter vivido como atleta e não pude, né? E eu espero, sei lá, se isso se torna um sonho, né? Não é objetivo, não depende só de mim, mas seria um sonho, sim, ter essa relação educacional e esportiva no padrão que existe nos Estados Unidos. Cara, a Legal. gente tem. Nós estamos próximos do episódio número 30 do podcast. E você é o convidado número 479 que fala sobre É. esporte e educação. Atenção, galera. Você, gestor, político que pode fazer alguma coisa, ouça o que os nossos convidados estão dizendo, Por por favor. favor. Certeza. Muito bom. Muito, muito bom. Marlon, a próxima é: você tem algum arrependimento? Se você tiver, qual é o maior arrependimento que você tem? Arrependimento? Puxa, essa me pegou, hein? Talvez eu poderia ter ficado mais tempo na Itália. É um arrependimento entre aspas, Uhum, porque eu voltei depois de 2 anos da Itália, porque meu avô estava muito doente. Meu avô que praticamente me criou, que eu perdi meu pai com 6 anos, depois eu cresci muito com meu avô japonês, Uhum. Isao Muraguchi, e mesmo que ele falasse muito pouco no nosso relacionamento, a relação era incrível. E eu voltei porque ele estava muito doente. E eu falei, esse cara não pode morrer e eu não estar lá presente cuidando dele o mínimo possível. Então, acabei voltando, voltei junto com o Escada, com o Serginho, né, para jogar no Santander, lá em São Bernardo, 2008. Voltei em 2008 e pude aí acompanhar meu avô por mais 2 anos, e aí ele faleceu em 2010. Mas eu tive, talvez, lindos momentos com ele nessa fase final da vida dele. Isso me deu um conforto emocional para não me arrepender de não ter feito algo por ele, como ele fez por mim durante muito tempo. Então, Pô, talvez esse arrependimento de, né, hum, não ter vivido mais o voleibol europeu é algo que, se não fosse ele, eu mudaria. ok. muito bom. Vamos Motivo nobre. virar a moeda. Vamos olhar o outro lado da moeda. Do que você mais se orgulha? O que eu mais me orgulho é de ser exemplo para o meu filho hoje. Aqui eu estou no quarto dele, então aqui tem, de repente, quando ele falou, pai, agora eu jogo vôlei, porque a transição dele foi muito, assim, ele jogou muito tempo futebol, de repente falou, na pandemia começou a jogar vôlei de praia, porque é o único lugar que podia jogar vôlei, Uhum. e aí largou o futebol, falou, agora vôlei, de repente chegamos em São José, ele começou a competir, eu virei ídolo para ele. Eu falei, cara, que legal. Olha só, eu ser ídolo do Sensacional. meu filho. E aí então ele começou a mexer nas minhas camisas, tá tudo guardado. Camisa, usa camisa, fotos aqui no quarto dele, pegou fotos, foi colocando, me acessa, me questiona, pega os meus vídeos e vê, olha o que você fazia, pai, que você fala para eu fazer. Então, o orgulho de pai, né, de não Que ser só um massa. pai,
Mas, Demais, assim, se cara. ele quer Pô, ser atleta, eu espetáculo. sou um bom modelo para ele, como outros atletas foram modelos para mim, e ele tem um modelo aqui, né, cuidando dele, abraçando, beijando, enfim, levando para cima e para baixo. Então, acho que isso é um motivo de orgulho e realização plena Nossa. Que que eu tenho hoje. massa. Parabéns, parabéns. Que Espetacular, demais. parabéns, cara. Espetacular. Muito bom. Sensacional. Marlon, Arrepio agora. número 5. Arrepio no Verdade. Vários aqui nesse episódio. Marlon, agora uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Então, ninguém. Uma coisa que ninguém sabe, ou pouca gente sabe. Ninguém sabe que o Marlon. Que o Marlon já desistiu de participar do Campeonato Mundial, né? Eu já falei isso, acho que uma ou duas vezes, Uhum. mas eu desisti, porque eu fiquei doente, não sabia que eu tinha. Porque as pessoas falam assim, nossa, atleta, ele é persistente, ele aguenta, ele vai, ele nunca desiste. Eu falei, cara, eu desisti. Eu estava doente porque eu não tinha força emocional, eu não tinha consciência do que eu achava que era capaz de tudo, de repente não era capaz de mais nada. Então, o atleta ele desiste, né? Ele cede, mas até quando? E será que ele está pronto para retomar depois? Será que ele tem estrutura emocional, né, para dar a volta e falar, eu desisti, mas agora eu vou mostrar realmente do que eu sou feito? Então, nesse Mundial, eu pedi para ir embora, não fui, porque o Bernardo já tinha entregue a lista, falou, se você for, a gente vai jogar Mundial com um levantador. E o Mundial é um campeonato extremamente exigente, pegado, pesado, né? Não descansa, viaja e troca de cidade, e ônibus e trem, enfim, é uma loucura. Mas eu não sabia o que era o Mundial, porque eu não tinha jogado Mundial, né, desse padrão. Mas ali eu tinha existido. Então, a sensação de desistir de algo que você faz bem, que você se preparou, é pesado, né? Mas mais Entendo. pesado ainda é você estar doente e não saber que você tem. Uau. É. Uf. Mas vamos. Agora acho que a gente vai dar uma virada na chave aqui agora, hein? Nos sentimentos em geral. Família é? Família é minha missão de vida, né? Ter família, cuidar da família, zelar pela família, fazer pela família, é a minha missão de vida hoje. Plena, plenitude, né? Ou, sei lá, são escolhas que a gente faz, né? Ter filhos, casar. Então, a partir do momento que você faz uma escolha desse padrão, né? Isso não é colocar aqui em questão quem escolhe ter ou não ter, ter filhos ou não ter, mas como eu tenho dois, e uma, eu falo assim, eu tenho dois filhos e uma esposa, isso me dá assim, um conforto para minha missão como ser humano e ao mesmo tempo um poder a mais de falar, eu não zelo só por mim hoje, eu zelo por mais três, né? E isso aí entra meu pai, entra minha mãe, é família, né? Então é entender que isso é um poder que você escolhe ter e desenvolve esse poder ao longo da sua vida enquanto você zela e cuida da sua família, te dá mais capacidade, te dá mais energia, te dá mais oxigênio, né? Você ganha uma amplitude maior nas suas áreas de atuação, de impacto. Então, assim. Uau, uau, Nossa, uau, eu uau, tô uau. até muito bom, fazendo muitas anotações aqui. Não, já tô na terceira página também. Na mesma linha, Marlon, esporte é? Esporte isso é redundante dizer, esporte é vida, que através do esporte, defendendo o voleibol, né, que é isso que a gente tem dentro de nós como algo incrível, o voleibol é tudo, ele te transforma, ele te dirige, ele te organiza, ele te mostra, né, como que a vida pode ter sucesso, como a tua vida pode ser positiva. O esporte, ele te dá uma base para você construir o teu futuro. E essa base, se você cuidar, né, nessa construção através do esporte, ela é indestrutível. Porque a hora que você cair, você vai bater no fundo, mas o teu fundo é uma laje tão forte que dali você bate e começa de novo. Não vai ser aquela base mole que fala assim, ah, você caiu no poço de lama. Cara, eu sou do esporte, eu sou do vôlei, que não tem fundo. E o fundo, se ele tiver, cara, ele é muito firme, muito sólido, porque eu vou bater lá e vou voltar. Se você analisar
histórias de atletas que tiveram grandes problemas da vida, de repente eles deram a volta por cima, é porque de alguma maneira o esporte estava lá embaixo e solidificou a estrutura desse cara. Ele bateu e voltou. E se a gente esticar esse podcast, eu posso te dar aí 10 exemplos de atletas que eu conheci que bateram no fundo e voltaram. Porque de alguma maneira essa estrutura lá embaixo estava bem feita, através do esporte. Porque se não fosse esporte, esse cara não tinha voltado. Arrepio número 6, né? É, Espetacular. Nossa, que resposta, velho. Cê é louco. muito. Uau. Nossa. Marlon, esse nosso projeto, graças a Deus, está crescendo. A gente tem trazido pessoas incríveis como você para trocar uma ideia com a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais de perto, saber quem é a pessoa por trás do atleta, por trás do treinador, da treinadora, as suas ideias, né, os seus projetos, como que vocês podem contribuir, como que nós podemos contribuir para esse nosso esporte crescer e ajudar tantas pessoas. E a gente conta com a sua ajuda como convidado hoje. E a gente pede que você indique aí pra gente 2 pessoas que você acha que valeria a pena a gente ter um bate-papo como esse. Olha, eu acho que uma pessoa que assim eu respeito demais, que na minha carreira eu tive dois treinadores que foram o diferente, né? Então, um deles que eu citei no podcast lá com a Lê, ataque e defesa, foi o Weber, né? Que hoje está aí na seleção americana, porque ele me fez ver o voleibol de uma outra maneira, entender jogadores, perfis e ler as pessoas, ler os ambientes, da maneira que eu deveria me expor, em que nível me expor para que eu me mantivesse na posição que eu queria estar. Então, e outra pessoa que me ensinou a ser líder, a entender o que é lealdade, o que é respeito, mesmo que você esteja sendo traído por um atleta, mas esse cara falava assim: ele é meu atleta, eu vou defender esse cara até a final, porque fui eu que escolhi esse cara e eu vou até o fim com ele. Quando acabar, eu vou sentar e vou resolver. E esse cara, sim, me ensinou a ser líder de verdade, olhar no olho o tempo todo, mesmo quando você falha como líder. Então, esse seria o primeiro indicado, que é o Marcos Miranda, né, o Marcão, que é o técnico hoje do Praia Clube. Sem dúvida, esse seria um cara especial para estar aqui com vocês, né? E tem uma vivência de mundo importante e tem assim, meu respeito pleno por tudo. E talvez uma figurinha diferente que quebraria um pouco esse ambiente, né, que vocês conduzem com maestria, seria o Clivans Sostens, que ele é o massagista, Legal. massagista do Campinas hoje, mas é muito mais que um massagista. Ele é um amigo, irmão, um pai, um tio, né, que quando ele me salvou lá na época do teste em Campinas, se não fosse ele, eu não teria continuado a treinar, porque eu tive uma contratura muito forte na minha perna, e ele me salvou ali. E durante todo o meu processo, a gente trabalhou acho que 6 ou 7 anos juntos, e ele é o cara que segurava medicina e ball para mim, porque eu treinava medicina e ball todo dia, 2 vezes por dia, inclusive nas folgas. E era o cara que estava lá no ginásio, segurando medicina e ball para mim. Então eu tenho assim, um carinho, um amor por esse cara incrível. Fora que ele viveu 6 Olimpíadas, né? 6, se eu não me engano. Então, que esse cara viu, Deve ter história para contar, hein? sentiu, né? Enfim, uma pessoa querida, humilde, foi maratonista, um dos maiores maratonistas da história do Brasil, isso década de Caramba, que legal. 70, 80, se eu não me engano. Enfim, é um cara incrível. Então, Clivan Sostens Albuquerque. Ele é o massagista hoje da equipe de Campinas. Boa. Espetacular. Que Muito lista. bom. Que dica boa. Excelente. Dicas, plural. Isso aí. Marlon, ó, a gente tem aqui principalmente técnicos que acompanham o nosso podcast, desde o cara que trabalha lá na base da base, lá no interior de Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, do Sul. Que legal, né, cara? Olha só o Até, que vocês fazem, cara, cara. Isso é não, incrível. baita honra, cara, baita honra e baita responsabilidade também que a gente leva muito a sério. Até o cara do nível olímpico, lá, cara que passaram por seleções brasileiras, jogaram mundiais como você, atletas, ex-atletas, entusiastas do esporte,
Deixa um recado para essa galera aí, por favor. Bom, bom, treinadores no Brasil, resiliência pura, né? A gente, durante toda a minha trajetória, eu vendo, me conectando com esses treinadores, esses professores apaixonados, que tudo começa com paixão, né, Feijão e Peter? É a paixão pelo esporte. E depois que essa paixão ela contagia num padrão, essas pessoas elas começam a ver a realidade como ela é. Então, o que essa mensagem eu posso deixar para essas pessoas, em primeiro lugar, que são apaixonadas pelo vôlei, que trabalham pelo vôlei, que alimentem essa paixão, né, com muita dedicação, com muito conhecimento, e que essa paixão, sim, os conduza à resiliência, que os conduza a perceber que é possível fazer melhor, mas que elas precisam se desenvolver de acordo com o nível do desejo, de acordo com o nível do sonho de transformação que elas esperam, né? Que não simplesmente sejam puramente apaixonadas, mas que elas usem essa paixão para se desenvolver, para crescer, para gerar mais relacionamentos organizados, relacionamentos importantes, para que gere uma transformação ainda maior e não que isso se limite simplesmente ao seu ambiente de atuação, né? Mas que isso tenha sim a ver com desenvolvimento pessoal. Eu gosto de usar a palavra organização. Né? Todo esse crescimento, essa paixão, ela precisa ser organizada, ela não pode ser simplesmente só um sentimento, ela tem que ser construída e direcionada de uma maneira inteligente, né? Para que a gente, como né, a gente comentou muito aqui a respeito, para que as frustrações sejam menores e que essas frustrações talvez aconteçam poucas vezes durante a vivência desse profissional. Então, eu gosto, né, da mensagem racional, do que simplesmente eu soltar aqui palavras, acreditem, vivam, sonhem. Não, não, assim não dá, né? Porque o buraco ele pode ser fundo e a gente não quer isso para ninguém. Então, que essa mensagem seja assim uma mensagem de construção, mais organizada, apaixonada, né? Que esse é o combustível, mas que pé no chão, com muita resiliência, porque no Brasil viver do esporte no Brasil, vocês sabem. É resiliência pura Total. e paixão. Cara, que episódio! Que episódio! Mensagem final para coroar um episódio épico. Demais, Marlon. Cara, a gente Memorável. não tem palavras para te agradecer. Muito, muito obrigado mesmo. Cara, aqui eu conheci a sua história como atleta, claro, mas te conhecer mais próximo como pessoa, agora como gestor, como um professor, né? Professor mesmo, no sentido mais real mesmo da palavra, é muito, muito legal e gratificante, cara. Muito legal mesmo. Obrigado por nos dar essa oportunidade de ser, porra, inteligente, lúcido. Eu até anotei várias coisas aqui para eu não deixar passar nada. Inteligente, lúcido, pé no chão, íntegro. Está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas já, nesse pouco tempo que sua escola já existe, já faz uma Academia. diferença. Academia, Academia. desculpa. Academia. Não Academia, é o Marlon Vôlei escolinha. já faz. Não pode, não Exato. vamos falar. Ó, certinho. Exatamente. Vamos dar os nomes certos aqui. E fazendo a diferença na vida de muita gente, desde as crianças até os adultos, até os masters lá que participam da sua academia. E, pô, você é um cara que vive os valores que prega, né? A disciplina, a organização que você falou a respeito. Então, essas pessoas estão envolvidas nesse trabalho com você e as pessoas que já passaram pela sua história são pessoas de muita sorte de ter esse profissional, essa pessoa íntegra ao lado delas. E a gente aqui, em nome do Set Point Podcast, em nome do César Feijão Benatti, do Peter, a gente fica muito honrado de ter você aqui, e mais honrado ainda de sermos figuras, de sermos mentores, seus mentores aí, como você citou algumas vezes aqui. Muito obrigado mesmo. Gratidão eterna para você, meu amigo. Como eu costumo dizer, é sempre bom ter um mentorado que nos enche de orgulho, né? Porra,
amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, Ou putz, não? Marlon, é até difícil a gente colocar em palavras o que essa nossa conversa aqui, pelo menos para mim pessoalmente, significou. Você traz um nível de profundidade, de complexidade de alguém que conhece, que tem conhecimento de causa daquilo que faz, Uhum. porque vivenciou na pele muitos altos e baixos e utiliza essa tua experiência, essa tua história tão linda para fazer outras pessoas crescerem. Eu, como professor, eu acho que é lógico que a gente tem que pagar conta e tem que cuidar da família, mas esse sentimento de utilizar as ferramentas e a nossa educação formal mesmo, para melhorar a vida das outras pessoas, é algo que só quem é professor pode ter essa experiência, pode vivenciar. E em nome de todos aqueles que foram e que serão seus alunos e seus clientes, e em nome de todas as pessoas que já te viram pela televisão jogar, fazer história, fazer chover na quadra. Olha só em quantas esferas diferentes você fez diferença e faz e ainda vai fazer na vida das pessoas, como atleta, como gestor, como professor, mas principalmente hoje, aqui um pouquinho mais, essa pessoa incrível que você é, cara. Eu só consigo desejar mais coisa boa, muita saúde, muita felicidade, muitos momentos felizes com a tua família, em todos os projetos que você fizer. Cara, seja muito feliz e obrigado por ter abraçado essa causa que também é nossa, de utilizar o voleibol para fazer a diferença na vida das pessoas. Cara, um beijo no teu coração e obrigado. Olha, é muito legal ouvir isso de vocês, porque como eu citei aquele caso do Ron Zwever, né? Chega um ponto da nossa vida, né, como profissional, né, trazendo para o sentimento de atleta, que o que a gente espera no final de tudo é reconhecimento, né? Então, do atleta, o profissional de outras áreas, a mesma coisa, com certeza. É você ser reconhecido por algo que você fez, né, durante 1 ou 30 anos. Que uma pessoa vem e fala, cara, eu lembro de você, que eu aprendi da toque, porque eu seguia você, enfim. Qualquer nível de reconhecimento é o que nos deixa com a sensação de, cara, valeu a pena. Então, este momento com vocês valeu a pena demais. Quando eu comecei a acompanhar vocês e perceber os profissionais que participavam, não consegui assistir todos os podcasts, mas comecei a ver, eu falei, cara, como vale a pena assistir esses caras, né? Como vale a pena, né, viver desse mesmo ambiente que eles hoje conseguem através do podcast, mandar para o mundo, né? Quantas pessoas eles estão impactando, porque é bom para eles em primeiro lugar, não é só porque isso, sei lá, é por grana, é por satisfação própria, não, é uma missão dos caras como, né, profissionais e pessoas que querem expandir conhecimento, querem expandir o nível de voleibol, querem expandir a paixão deles de uma maneira organizada. Foi o que eu acabei de colocar aqui. Então, a minha mensagem final é o que vocês fazem a cada podcast, né, que é essa expansão com paixão, com organização, com disciplina, com respeito. Então, eu sim reconheço o que vocês fazem de uma maneira muito respeitosa e obrigado, né, por me deixar fazer parte dessa história de vocês e me sentir assim reconhecido, né? Então, essa nossa troca de reconhecimento é o que faz valer a pena a gente continuar, né, seguindo a nossa paixão e impactar essas pessoas através do vôlei, né? Porque a raiz de tudo é o vôlei, né? Então, agradeço imensamente em meu nome, em nome da minha família, né, por eu estar aqui fazendo parte também da história de vocês e vocês, obviamente, né, fortalecendo nessa minha nova trajetória de vida, mas de uma maneira muito bonita, porque é através disso que a gente fortalece o nosso respeito. Obrigado de coração também e desejo aí muita saúde, felicidade e prosperidade para vocês. Oh, sensacional. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Essas suas palavras nos enchem de orgulho
e nos motiva ainda mais a continuar esse projeto, a continuar tudo que a gente faz fora desse podcast também, que a gente tem muita seriedade, muita responsabilidade nos nossos projetos. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui por esse episódio épico. Nossa, eu não sei nem o que falar, foi muito legal mesmo. Não esqueça de dar o like, compartilhar. Se você quiser fazer o seu caminho aqui para os Estados Unidos, clica aqui, ó, acesse o QR Code que está na tela lá e entre em contato com o Lucas Negrin da Nexus Next, que ele vai te ajudar nessa jornada migratória aqui para os Estados Unidos, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado, galera. Valeu, moçada. Valeu, galera. Deixa o comentário, compartilha o episódio, manda pro pai, pra mãe, pro periquito, pro papagaio, manda pra todo mundo. Segue o Marlon nas redes sociais, Academia Marlon Voleibol. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Marlon e da academia. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo episódio. Valeu, moçada. É isso aí, valeu, galera. Até o próximo.